Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Liga da Justiça Ascensão e Queda, volume 71 da série de graphic novels da Eagle Moss, escrita por J.T. Crew e desenhada por vários artistas. Eu nem vou citar aqui porque são uns 10, deixa eu até mostrar pra vocês aqui na capa. Olha aqui ó, quanta gente desenhou esse quadrinho. Acho que são umas 2 ou 3 pessoas por edição, assim, então é coisa pra caramba, né? Então vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. O Arqueiro Verde se torna um fugitivo da justiça ao matar o vilão Prometheus em vingança pela destruição de Star City e pelo assassinato da jovem filha de seu ex-parceiro no combate ao crime. Nesse ínterim, Arsenal deve se resignar não só com a morte de sua filha, mas também com a perda de seu próprio braço direito. E é literalmente o seu braço direito, não é uma pessoa que ele considera como seu braço direito, né? Então, né, galera? Vou começar falando pra vocês, assim, que esse quadrinho, ele me surpreendeu bastante. Eu não esperava o que eu ia encontrar aqui. Eu realmente, como eu falei pra vocês no vídeo de aquisições, eu peguei, assim, mais pra completar o frete ali, porque era uma história que eu nunca tinha lido, que eu não conhecia muito. E assim, me surpreendeu positivamente, eu gostei bastante da história. Eu acho que ela traz uma coisa que eu gosto muito nas histórias de super-heróis, que é essa coisa do dilema moral de matar ou não matar, né, dentro do cânone dos heróis. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa fase, porque eles transformam o Arqueiro Verde num babaca, e ele realmente é bem babaca aqui. Apesar de que no final ali eu acho que ele ainda tem uma pequena redenção, assim, ele tenta ser algo diferente, mas no começo ele nem parece o Arqueiro Verde, isso eu concordo um pouco. Mas eu acho que é interessante essas mudanças de vez em quando, sabe? É necessário você mudar o status quo dos personagens, porque se você ficar lendo a mesma coisa sempre, 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 uma hora cansa, né? Então eu acho que é uma mudança interessante, eu entendo por que foi feita, mas eu gosto do que ela traz, das consequências. Isso é uma coisa bacana, consequências, né? Eu acho que vale começar assim falando que eu peguei esse quadrinho pra ler porque eu estava com vontade de ler alguma coisa do Arqueiro Verde. E eu fui pegar Arqueiro Verde do Lua de Caçador e ele é uma continuação de Caçadores. E eu não li Caçadores, porque eu ainda não tenho. Eu comprei inclusive, tá pra chegar, logo vai ter unboxing no canal. Mas, enfim, eu não li, então eu não tinha uma sequência pra entender direito a história, sabe? Dava pra entender, mas eu senti que eu tava perdendo muita coisa, principalmente do aspecto psicológico dos personagens. Aí eu falei, poxa, vou pegar essa daqui, porque isso daqui, apesar de estar escrito Liga da Justiça, poderia tranquilamente ser um quadrinho do Arqueiro Verde. Até porque os quadrinhos que ele compila são Justice League Rise and Fall Special, beleza, Liga da Justiça, Green Arrow 31 e 32, ou seja, Arqueiro Verde, e Rise of Arsenal 1 ao 4, ou seja, a ascensão do Arsenal, né? Que, querendo ou não, tem totalmente a ver com o Arqueiro Verde, né? E, inclusive, tem muita coisa citada, assim, na cronologia do Arqueiro Verde aqui dentro, né? E, então, poderia ser tranquilamente algo do Arqueiro Verde. Aí eu peguei e falei, vou ler isso aqui. Só que isso aqui é uma continuação direta de Liga da Justiça, um clamor por justiça, uma coisa assim. Eu acho que em inglês é Cry for Justice, mas eu não tenho certeza. E assim, dá pra entender isso aqui tranquilamente sem ter lido aquilo lá? Dá. Até porque a Eagle Moss lançou isso aqui. Isso aqui é o volume 71. O Clamor pela Justiça é o volume 40 e poucos. Então foi sair bem lá pra frente, né? Porra, basicamente 70 números depois dessa daqui, né? Então se nem eles não lançam em ordem, quem sou eu pra ler em ordem, né? Mas dá pra entender tranquilamente. Então, é melhor você pegar outra e ler? Eu acho que sim, porque daí talvez tenha mais impacto algumas coisas aqui, né? Você entenda melhor uma coisa ou outra. Mas você entende tranquilamente que ele destruiu ali Star City, Star City, que é a cidade do Arqueiro Verde, e né, que eles estão tentando reconstruir, e você entende por que ele tá mal. Mas tenha em mente que isso aqui é uma continuação direta, né? E bom, o quadrinho já abre bem chocante, né? Já a primeira história ali, primeiras páginas já é o Arqueiro Verde atirando o Prometheus, que pelo que eu pesquisei é a cena final do Clamor por Justiça. Então, assim que termina aquilo lá, já começa esse aqui, literalmente, né? E assim, apesar de, né, isso ser bem errado, óbvio, né? Porra, o cara foi lá e matou, mas você entende o lado dele de ter feito isso, né, do Arqueiro Verde. E eu acho que é legal, assim, que eles conseguem trabalhar de uma forma que ele não faz aquilo ali por prazer, ele faz porque ele acha que é o necessário. Ele vai lá, mata e, tipo, acabou. O que eu acho errado é, por exemplo, o Arsenal. O Arsenal tem uma parte aqui que ele vai matar um cara e, porra, você vê que ele sente prazer em fazer aquilo, sabe? É um sadismo mesmo, né?
Então, aí eu já acho que, tipo, foi meio too much, sabe? Eu entendo, né? Pô, o Arsenal ali perdeu a filha, perdeu o braço, então ele tá perdido no mundo, né? Ele tá até... Inclusive, uma coisa interessante é que eles resgatam o negócio dele usar drogas aqui, então isso é bem pesado, inclusive a cena que ele usa é assim, de embrulhar o estômago quando você vê o que tá realmente acontecendo, porque ele começa a alucinar, né? E quando você vê, é um bagulho foda, assim. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que é meio complicado, sabe? O que ele faz aqui mais pro final do quadrinho, né? Então, isso foi, acho que, o que mais me surpreendeu, assim, porque apesar de ser um quadrinho de super-herói, ele é um quadrinho bem violento e bem pesado, sabe? Eu não indico, assim, pra qualquer pessoa isso daqui, sabe? Porque pode dar alguns gatilhos ali, tem algumas coisas que dão uma embrulhada no estômago. O tema dele em si já não é muito legal, né? Tipo, ele é um quadrinho sobre luto, querendo ou não tem como fugir disso, né? Mas ele tem muita coisa interessante. Eu acho que é legal para trabalhar melhor, por exemplo, o Arsenal, né? Ou o Arqueiro Vermelho, ou o Ricardito, que eu nunca tinha visto nada muito focado nele. Então foi interessante conhecer mais o personagem. E assim, aqui ele é meio que um babaca, vamos ser sinceros, né? Mas eu sei que tem muito a ver com o momento que ele tá passando aqui, né? E é interessante, assim, que o quadrinho não tem um vilão principal. Ah, você tem o Prometheus, mas né, ele é uma figura que ele tá em volta ali, já que ele até já tá morto, né? Mas não necessariamente ele é o vilão daqui, sabe? O vilão é o momento, é muitas vezes até os próprios heróis aqui, sabe? E esse dilema moral é interessante de estar sendo trabalhado aqui, sabe? Né, você vendo assim, até o Arqueiro Verde mudando um pouquinho de posição. No começo ele tá pé da vida, né? Faz um monte de cagada e depois ele vai vendo, tipo, caralho, acho que eu tô errado, sabe? Ele vai admitindo isso. Então é bacana, sabe? Inclusive ele cita bastante crise de identidade, o que eu achei bem bacana, que lá também tem dilemas morais, né? E aqui você traz um pouquinho disso pra história. Então foi bem legal, assim, eu gostei pra caramba da história, eu acho que vale a pena. Não é das melhores histórias da Liga da Justiça, mas se você quer ler algo um pouquinho diferente, eu acho que vale a pena ir atrás. Os desenhos são bem bonitos, como vocês já viram, ele vai mudando bastante. Tem vários desenhos, como eu já comentei. Mas a maioria deles é muito bom, cumpre seu papel, assim, sabe? Então eu acho que é legal. Tem algumas coisas bizarras, mas você entende um pouquinho pela situação, né? E de história extra, a gente vai ter a história de origem do Arqueiro Verde com o Ricardito, né? Que é uma história interessante, meio chatinha de ler, confesso, mas ela tem um fator interessante que eles acabam matando os vilões no final, que já demonstra uma coisa um pouquinho diferente. Tudo bem, na Era de Ouro e nos heróis matavam, né? Mas ali eu achei meio, caralho, como assim? Então, meio que eles não ligam muito pra ter feito isso, sabe? Então você já nota que eles são um pouquinho diferentes nesse sentido, né? Talvez um pouquinho mais violentos até, né? Nada assim tão wow, mas é interessante de ver, sabe? Então vale a pena dar uma olhada nisso. E eu acho que vale dizer também que essa edição da Eagle Moss tá muito boa. Só uma crítica minha é que ela não tem as capas originais no final, isso eu fiquei meio chateado. E eu só achei um erro de português, que foi no texto que vai introduzir a história final aqui. Que você tem uma palavra escrita errada. Não, em vez de mergulhou, tá mergulhou. Mas é só nesse textinho aqui, então nem vai interferir muito na leitura, né? De resto, assim, pra mim tá 100% essa edição. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários se você já leu esse quadrinho, se você pretende ler. E se você está gostando aqui dos vídeos do canal, né, se inscreve aí, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe com um amigo que você acha que vai gostar. Eu sei que eu resolvi fazer o vídeo sobre esse quadrinho mais rápido, assim, né, como eu falei, porque eu tava com vontade de ler. E porque eu vi que não tinha muito vídeo sobre na internet, então eu achei interessante trazer essa informação para vocês, né, porque eu vi que o Ultimate isso aqui se encontra bem barato. Eu mesmo paguei R$30 nessa daqui, né. Então é isso, valeu, até a próxima aí, fui!